Boa noite, galerinha do segundo ano, né? É a Flávia, professora de biologia de vocês. E espero que todo mundo esteja bem, né? Com saúde, vocês, os familiares, porque essa virose aí, esse vírus aí pegou todo mundo de surpresa, mas se Deus quiser, a gente vai passar por isso, né? Claro, evidente, vamos passar por isso, todo mundo com saúde, mas enquanto isso a gente tem que a vida que segue, né? E o estudo não pode parar. Então a gente vai começar a gravar algumas videoaulas para vocês, né? Espero que todo mundo assista, espero que todo mundo entenda, né? Espero que todo mundo continue estudando, né? Para quando a gente voltar na mesma sintonia, tá? A gente vai começar hoje falando sobre a filogenia, né? Especiação e cladrogramas, né? A gente está falando sobre nosso ano vai ser falando sobre os seres vivos, né? A gente já começou falando sobre a nomenclatura, por que eles têm um nome diferente, quais são as regras da nomenclatura, né? Aquelas regras que tem que ser em itálico, né? Possui dois nomes, tem que ser escrito em latim, a primeira letra do nome sempre vai ser maiúscula, a segunda minúscula, né? É, a primeira palavrinha, né, do nome científico vai expressar o gênero, segunda palavrinha vai expressar a espécie, né? Isso daí tudo a gente já viu. E a gente esse ano vai continuar, né, falando sobre os seres vivos e o grau de parentesco entre eles, né? A filogenia nada mais é do que o estudo do grau de parentesco dos seres vivos, né, dentro da história evolutiva. Dentro da evolução, os seres vivos, eles têm um grau de parentesco genético, né? E isso que a gente vai estudar. Para isso a gente tem que entender alguns conceitos, né? Quando a gente fala em especiação, não adianta a gente saber o que é especiação se a gente não sabe o que é espécie, né? Espécie é o quê? Espécie são indivíduos, né? Indivíduo com características semelhantes, né, geneticamente, e são capazes de se reproduzir, né, gerando descendentes férteis. Então, a espécie são indivíduos parecidos, né, geneticamente, que eles no cruzamento eles geram descendentes férteis, né? O que são descendentes férteis? Descendentes que vai se reproduzir com uma espécie igual a deles e vai gerar também descendentes férteis, né? Então, isso que é uma espécie, né? Espécie é isso. A gente tem aí quando a gente fala em espécie, a gente fala logo, o jumento, o burro, como é que fica, né? A égua e o cavalo, quando eles cruzam, né, eles geram, os filhotes deles são férteis. Por quê? Porque eles são da mesma espécie, né? Já a égua e o jumento, quando eles cruzam, eles geram o burro, né? E no caso o burro, ele não é fértil, ele não é capaz de se reproduzir, né? Porque já pensou? O burro cruzar com outro indivíduo, que pode ser a égua, pode ser a mula, e vai gerar o quê? Qual a espécie que ele vai gerar através de tanta mudança genética, né? De um ser, do outro ser, que bagunça vai gerar aí? Então, por isso que esses indivíduos, né, que são formados através de espécies diferentes, digamos assim, eles não têm capacidade de se reproduzir, tá? E a especiação vai estudar justamente essa capacidade que a espécie tem de formar outra espécie, né? Essa capacidade da gente estar sempre se modificando, a espécie está modificando, né?
geneticamente, né, através de modificações. Então, a especiação vai estudar justamente isso. As diferenças, né, entre as espécies, né, e como que a gente vai produzir mais espécies diferentes, né? Não só as diferenças dela, né, das espécies, como o que vai acontecer ou no meio ambiente, ou no próprio corpo, ou na própria genética daquele ser vivo para gerar uma espécie diferente. E aí a gente tem dois tipos de especiação. A gente tem, eu nem vou passar aqui essa parte da, da explicação aqui, porque eu acho que com desenho é mais fácil a gente entender. A gente tem a anagênese e a cladogênese, né? A anagênese, o que acontece? Ela é reta, ela é linear, né? O que é isso? Eu tenho ali uma foto de um animalzinho, parece um cachorro, né? Esse animalzinho, ele vai se modificar, vai continuar sendo cachorro, só com algumas características diferentes, né? Então, aquele cachorro do início, ele vai formar um outro cachorro com algumas características diferentes, mas vai formar um só. É como se fosse uma reta, né? As características vão mudando, ele vai continuar sendo o cachorro com características diferentes, né? Já na cladogênese, a gente parte, né, de um ancestral comum, né, de uma espécie ancestral ali comum, e essa espécie ela vai se modificando aí por vários motivos, tá? Pode ser ambiental, pode ser mutação genética mesmo do corpo, né? Por vários motivos aí ela vai se modificando e vai originando várias espécies novas, né? Então, só para resumir bem, a anagênese ela é linear. Eu tenho como se fosse uma reta. Aquele indivíduo se modifica e vai formar um outro, né? Na cladogênese, eu tenho um ancestral comum, né? Um ancestral lá embaixo, né? Que vai se modificar por algum motivo e vai formar várias espécies diferentes, novas espécies, não é uma só, vai formar outras espécies diferentes, né? Dentro dessa especiação da cladogênese que a gente fala, a gente tem três tipos. A gente tem a alopátrica, a simpátrica e a parapátrica, né? Os nomes não ajudam muito a gente, né? E nem essa explicação enorme aí, né? Mas o que a gente tem que pensar, né? A especiação alopátrica, ela diz respeito ali a um isolamento geográfico. O que é isolamento geográfico? Por algum motivo foi criado uma barreira para essas para essa espécie se modificar, né? Aqui a gente tem exemplo ali, é um rio, né? Com uma espécie de peixe. Lá na primeira figura, todos os peixes estão com a mesma cor, né? Só que o que aconteceu? Esse rio aí, no meio dele, foi criada uma barreira, né? Tá vendo ali que a parte da terra subiu mais um pouco e foi criado dois ambientes diferentes, né? A princípio lá em cima era a mesma espécie. Só que a partir do momento que houve esse isolamento geográfico, né, foi criado dois ambientes diferentes. E aquela espécie que antes era igual, né, ela vai se diferenciar. Por quê? Porque de um lado eu tenho algumas oportunidades que no outro eu não tenho, né? E vice-versa. Então essas espécies, por causa do meio ambiente, por causa do que é oferecido para elas, elas podem sofrer uma mutação, uma modificação, né? E elas vão se tornar duas espécies diferentes. Por quê? Justamente por causa daquela barreira que teve evolutiva, aquele isolamento, que fez com que essa espécie que antes lá era uma só, né? Ela se modificasse através de alguma modificação, né? Lógico, né? Modificasse pela modificação. Não,
ela se modificasse através de alguma mutação, né? Essa mutação surgiu por quê? Porque de um lado oferece para ela certos recursos e no outro lado oferece para ela outro recurso, que não é o mesmo. Então, no decorrer de anos e anos e anos, elas vão se modificando, né? E essa modificação é tão grande que se aquele isolamento geográfico ali, de repente, voltar ao estado normal, se ele desaparecer, quando essas duas espécies, que antes era a mesma espécie, por causa do isolamento geográfico, elas se diferenciaram, se o isolamento geográfico ali voltar a deixar elas se encontrarem novamente, aí a gente já vai ter o isolamento reprodutivo. Por quê? Porque elas não vão ser mais a mesma espécie, elas vão ser espécies diferentes. Então elas não vão ter a reprodução, né? Uma não vai querer olhar para a cara da outra, a grosso modo é isso. Por quê? Elas vão ser de espécies diferentes, né? Então elas vão se isolar reprodutivamente. Mas isso daí é um tema para outra aula que a gente vai ver. A gente tem ali a especiação simpátrica. Nessa daqui, né? Na primeira teve isolamento geográfico. Nessa daqui não tem isolamento geográfico. Ali, apesar de ter duas figuras, né? É a mesma área. Ali a gente vê o quê? A primeira figura ali são várias espécies de pinheiros, né? De uma determinada cor. E na outra lá eu tenho espécies de pinheiros da cor verde mais escura e da cor verde mais clara. O que aconteceu ali? Eles estão no mesmo ambiente. Não teve isolamento geográfico. Porém, naqueles pinheiros centrais ali, aconteceu alguma coisa que fez eles se modificarem, né? Essa alguma coisa ali seria o quê? Né? A gente não dá para ver direito, mas poderia ser a radiação solar, poderia ser nutrientes do solo, né? Alguma coisa ali no decorrer de vários anos fez com que eles se modificassem, né? Então ali eu consigo ter espécie A e espécie B, né? Antes era tudo espécie A, tudo eram iguais, né? Por causa dessa modificação aí do meio ambiente, né? Elas se diferenciaram, né? Essa daí não tem isolamento reprodutivo, né? A primeira sim, né? A alopátrica tinha isolamento reprodutivo. A alopátrica ali é o que a gente estuda também naquela época da Pangeia, que teve a separação dos continentes, né? Alguns continentes se juntaram, outros se separaram, né? A gente percebe muito essa diferenciação de espécies desde essa época, né? Porque teve esse isolamento. Aqui na simpátrica não há esse isolamento. Eu tenho o mesmo local e a espécie ali dentro daquele mesmo local, por algum motivo, ela se modifica, tá? E além disso, a gente tem a parapátrica. Parapátrica é o que? Ali na figura, né? Ali tem duas gramas, né? Gramíneas que a gente fala, né? Um com o solo sem contaminação e outro com o solo com contaminação, né? Ali passava um rio, né? E esse rio foi contaminado por metais pesados, né? Então o que aconteceu? Essas gramíneas que ficavam mais próximas, né, na beirada do rio, né, a maioria delas morreram, certo? Porque metais pesados não é qualquer planta que suporta, né? Só que a gramínea é tão danada, né, que essas que morreram, né, algumas dessas gramíneas que ficaram próxima ao rio, elas criaram uma resistência, né? Várias morreram e algumas ficaram resistentes àqueles metais pesados. Quando elas ficaram resistentes, elas se modificaram geneticamente. Elas tiveram uma modificação. Então elas formaram uma outra espécie. No início, né, elas eram a mesma espécie, mas o meio ambiente, né, aí no caso com metais pesados, né, fez a que está próxima ao rio, né, que passava, ela
se contaminou, né? Algumas morreram, outras ficaram mais resistentes, com isso mudaram as características genéticas. Essas que estavam sem contaminação, elas foram se distanciando daquelas, né, que foram contaminadas e que resistiram. Elas foram se distanciando. E elas foram o quê? Formando a que a princípio era a mesma espécie, né, por causa do meio ambiente também, por causa desse distanciamento dessa outra que estava sem contaminação, que o solo estava sem contaminação, ela se distanciou e ela formou duas espécies diferentes, né, a partir de uma comum, né, a partir da mesma espécie. E é importante também, tanto nenhuma dessas três especiações aí, quando elas voltarem a se encontrar, né, elas não vão conseguir mais se reproduzir. Por quê? Porque elas são de espécies diferentes, né? O meio ambiente se encarregou de fazer com que elas se diferenciassem geneticamente, né? Então aí formou o isolamento reprodutivo, né? As espécies que antes eram iguais, por algum motivo, se modificaram e formaram espécies diferentes, tá? E quando elas se encontrarem, elas não vão conseguir se reproduzir. Então, a filogenia nada mais é do que isso. Vai estudar o grau de parentesco. Aí a gente viu nesse primeiro vídeo sobre a espécie e a especiação, né? O estudo de novas espécies. No próximo vídeo, a gente já vai falar sobre cladogramas, né? Porque essas espécies, elas têm um grau evolutivo, um grau de parentesco. Então, a gente vai estudar a representação desse grau de parentesco. Como é que a gente representa isso? Através dos cladogramas, né? Que são utilizados justamente para avaliar esse grau de parentesco entre as espécies, né? Mas isso só na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês realmente estudem, né? Porque quando a gente voltar, a gente vai ter uma batalha aí pela frente, né? Na matéria, né? Nos laboratórios que a gente vai fazer, né? Que a gente vai ter bastante aulas de laboratório, mas infelizmente, por enquanto, é assim que a gente vai se comunicar. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim, né? Sei disso, tenho certeza, tá? Eu também tô com saudade de vocês, tá? Não vou enganar não, né? Porque nada melhor do que a gente ter o calor de vocês participando das aulas, perguntando, né? Isso daí que é a recompensa que a gente tem. Mas, por enquanto, a gente não pode fazer dessa forma, né? Então, espero que vocês gostem dessas nossas aulas, né? De todos os professores. Espero que seja bem proveitosas para vocês, que vocês se cuidem, né? Que vocês se protejam, lavem as mãos, né? Tomem todas essas medidas aí preventivas, vocês, sua família, vocês e a família de vocês. E até a próxima, tá? Que é semana que vem. Beijo no coração de vocês, estudem, tá? Beijo.